Eu uso o Evernote há quase 15 anos. Na verdade, eu tenho uma conta lá desde 2010, ou seja, com 14 anos, pelo menos. Mas eu me deparei com uma ferramenta, e não é a primeira, testei várias, e me fez flertar, testar e até refletir com a troca. E após 6 meses usando essa nova ferramenta, eu decidi trocar. Alguns aí vão me dizer que eu parti para o Notion, mas não. Eu testei o Notion e simplesmente não me adaptei. Eu passava mais tempo construindo o meu aplicativo de notas e criando um sistema e criando gráficos e todas as outras coisas possíveis no Notion. E isso acabou me trazendo mais tempo perdido do que de fato o uso da ferramenta. E esse aplicativo que eu escolhi chama-se Obsidian. Para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sou fã do Evernote. Tem um vídeo no canal sobre Evernote, inclusive um curso sobre como fazer um Service Desk no Evernote, que apesar de ser antigo, ali de 2015 ou 2016, ele era uma maneira de demonstrar que, independente da ferramenta escolhida, era possível implementar um processo de gestão de serviços em qualquer produto. Inclusive, eu continuo gostando do Evernote. Eu me mantive firme durante todo aquele bafafá da espiral da morte do Evernote, quando ele não estava passando por bons lençóis, vamos dizer assim. E também houve a compra do Evernote pela Bending Spoons. E eu não sabia o que ia acontecer e resolvi esperar. Resolvi deixar a coisa acontecer e ver se estabilizaria. O Evernote passou, então, de 2015 até 2020 por diversas mudanças, melhorias, alterações e pouca inovação durante esse período. Ela passou a trazer inovação a partir aí da compra da própria Bending Spoons. Então, não posso dizer que foi por causa da Bending Spoons que eu deixei de desgostar, vamos dizer assim, da ferramenta. Só que algumas outras coisas entraram na minha lista do porquê ter uma ferramenta de notas ou como escolher a ferramenta de notas, que fez com que eu repensasse o uso do Evernote como a minha ferramenta principal de notas. Eu perdi algumas coisas que eram importantes para mim, mas eu acredito que com a interação da comunidade, a gente consegue sim fazer com que aquilo que existia no Evernote passe também a fazer parte do Obsidian, porque é uma comunidade bastante ativa, os próprios desenvolvedores criam novas funcionalidades e tem um roadmap bastante claro de que eles estão trabalhando e faz com que a gente também queira participar do processo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esses itens que eu comentei. Um aplicativo para mim, um aplicativo de notas, não só de notas, mas todos os aplicativos que eu escolho utilizar para minha vida, eles têm alguns itens que são importantíssimos. Então, não estar preso a plataformas, ou seja, se eu tiver que trabalhar só com Apple, ou só com Windows, ou só com Linux, eu já estou preso a uma plataforma. Por isso que eu não uso Apple Notes ou Bear Notes, por exemplo. Eu preciso poder acessar as minhas notas em qualquer dispositivo, seja ele um celular, seja ele um tablet, seja ele um computador, obviamente não em um refrigerador, mas eu preciso ter acesso à maioria dos dispositivos, os tipos de dispositivos que eu uso no meu dia a dia. Eu preciso estar tranquilo de que isso aqui é uma premissa importantíssima, seja num incêndio, uma tragédia, um assalto, eu tenho que ter certeza de que se eu comprar um desses itens, um computador ou um celular, eu posso ter acesso ao alcance de um login e uma senha a todas as minhas notas, porque dentro das minhas notas eu tenho informações importantes, como cópias de documentos, ou como cópias de números, ou anotações de lembranças que eu tenho que fazer. Então, por isso, eu preciso ter acesso a essas notas ao alcance de alguns e poucos cliques, mesmo tendo que comprar todos os meus equipamentos novamente. E número 4, tem que ser fácil de transferir os arquivos de um aplicativo para o outro, ou copiar e colar, ou exportar de uma maneira simples. E alguns outros itens que eu adicionei a essa lista, que são hoje importantes, mas não são essenciais, se não for, tudo bem, eu vou avaliar de outra maneira, mas eu passei a olhar com mais carinho para essas opções, são, número 1, tem um aplicativo open source, ou seja, que exista uma comunidade ativa por trás e que ele tenha o seu código livre, não estou falando aqui de gratuidade, lembrando que open source não é gratuidade, é de liberdade. 2, ter acesso completo aos meus dados, indiferente da ferramenta. Então, digamos que eu não queira mais usar o aplicativo, queira usar outro, mas eu quero ainda ter a propriedade sobre os meus arquivos. Dentro do Evernote, eu dependo da ferramenta, eu dependo da aplicação para ter acesso aos meus dados, aos meus arquivos. Então, no Obsidian, eu não preciso, porque eles são arquivos Markdown colocados direto no meu sistema, indiferente de qual sistema que eu estou usando, que eu posso acessar, inclusive, sem o uso do Obsidian. Eu posso usar qualquer outro aplicativo que abra Markdown, até um bloco de notas ou até o nosso VS Code,
eu consigo olhar para o Markdown e observar o que está escrito lá dentro. E o número 3 é a capacidade de criar pesquisas avançadas através de contexto, através de comandos e ou booleano, essas coisas todas que fazem com que a pesquisa seja mais rápida e simples. Isso tinha na Evernote. Esses itens, esses últimos 3 itens que eu falei, eles foram adicionados com a minha experiência. E depois que eu vi o manifesto do Obsidian e também do criador do Obsidian, me chamou muita atenção o fato de ele ser praticamente um aplicativo que é uma camada, uma máscara, que lê Markdowns e torna a vida um pouco mais simples de fazer as edições. Fazer a escrita, colar arquivos, linkar notas, mas sem, de fato, perder acesso aos meus arquivos. Eu ainda continuo sendo dono dos meus arquivos Markdown, que, para quem não sabe, Markdown é como se fosse uma... Não é uma linguagem de programação, para não entrar aqui nessa discussão, mas é uma maneira de se formatar texto para a internet. Uma maneira que os navegadores também entendem e conseguem compilar aquele arquivo, a sua formatação, para uma fácil visualização para a pessoa. E como a gente usa muito o Markdown na empresa para fazer documentação, para fazer anotação, para fazer colaboração entre times, isso foi muito simples para mim, porque até no próprio Evernote eu já usava alguns comandos, como para usar negrito, para usar itálico, assim como a gente usa, por exemplo, no WhatsApp, aquele underline, underscore, que a gente chama de underline, ou os 2 asteriscos nas pontas, para fazer algumas interações no texto, na formatação do texto. Isso é mais ou menos o que é o Markdown. E eu já usava isso no Evernote e foi muito simples continuar usando isso tanto na empresa quanto agora no Obsidian. O meu processo de migração para o Obsidian não foi exportar todas as notas do Evernote e importar todas elas no Obsidian, que é um sistema diferente, e eu queria entender como é que ele funcionava. Eu comecei criando notas do zero. Eu basicamente iniciei o meu Vault, o meu cofre, e iniciei colocando notas lá dentro. Criei uma estrutura de pastas, mas, para ser sincero, eu sou muito preguiçoso para mover notas entre as pastas. Então, o que eu fiz depois foi simplesmente apagar todas as pastas e deixar todas as notas no raiz mesmo, na pasta raiz do Obsidian. Mas, obviamente, eu comecei a fazer algumas migrações de notas que faziam sentido eu ter no meu novo sistema, trazendo elas do Evernote para o Obsidian. Só que aí eu já bati na primeira limitação do Evernote, que me fez ficar um pouco desgostoso do Evernote. Se eu quisesse exportar as minhas mais de 10 mil notas de uma vez, eu não conseguiria. Eu tinha que fazer de 100 em 100, porque o Evernote limita a exportação de arquivos em até 100 notas. Eu tenho cadernos no Evernote que tem 3.000 notas. Então eu teria que dividir todas essas notas em blocos de 100 para daí conseguir fazer a importação dentro do Obsidian. Para ser sincero, eu ainda estou fazendo uma varredura do que ainda vale a pena exportar e importar, mas isso me deixou bastante incomodado. Porque imagine que um dia eu acorde e o Evernote não existe mais. Embora seja praticamente impossível disso acontecer de um dia para a noite, eu não posso descartar essa possibilidade. Como eu faria para ter acesso aos meus arquivos ou exportá-los de uma forma simples, sem que eu perdesse algum arquivo no meio do caminho? O Evernote não me oferecia essa opção. E outra coisa que me fez repensar o uso do Evernote foi o seu preço. A política de preço ela mudou muito de 2010 para cá. De 2010 a 2015, o preço era bastante módico, na verdade. R$ 50 anuais, um valor praticamente irrisório. Mas ali por 2016 eles mudaram a composição e criaram um modelo Basic, o Plus e o Premium. O Plus era mais ou menos um Basic, que era o gratuito, com algumas funções como o upload maior, e eles limitaram o uso de dispositivos na conta. Então, se tu usasse na web, tu não poderia ter o celular. Se fosse gratuito, tu não poderia ter no celular e não poderia ter no computador ao mesmo tempo. O que ia meio que contra um dos principais motivos para se ter o Evernote, que era ter o acesso às notas em qualquer dispositivo. Então, tu teria que ter o Premium, que era aquele valor de R$ 80, que, para ser bastante sincero, ainda é um valor super justo. Acredito que até uns R$ 150 anuais não era um valor super alto para um aplicativo de notas super poderoso que era o Evernote na época. Ele, por 2021, se eu não me engano, o Evernote lançou a versão Personal e o Professional. Basicamente, o Personal já atendia porque ele fazia ligação com o calendário para fazer as notas direto de reuniões e era bastante interessante. O Professional era para quem tinha mais agendas ou queria utilizar algumas funções de colaboração avançadas. Confesso que eu nunca usei o Professional, a Personal já me atendia, mas já custava aí mais de R$ 300 anuais. E eu sempre conseguia pegar alguns descontos de 40%, 50%, 60% que me eram oferecidos todas as vezes que eu deixava a assinatura expirar. E aí eles me ofereciam para retornar, que se eu só renovasse o valor era sempre cheio. E ali por 2023 o valor se estabilizou e ficou entre 270 para o Personal e 330 para o Professional. Arthur, tu acha que, cara, sinceramente,
eu não tenho absolutamente nada contra pagar por aplicativos. Eu pago por muitos aplicativos que facilitam a minha vida. Se eu não tiver que me preocupar com muita coisa e me trouxer inovações, eu pago tranquilamente. Provavelmente eu vou fazer isso com o Obsidian. Então eu tô querendo dizer aqui que eu saí do Evernote porque ele era muito caro. Eu só não percebia a evolução do Evernote, passou a trazer inovações quando a Bending Spoons fez a compra dele. Mas, de novo, eu não tô aqui para ficar só falando de Evernote. No Obsidian eu encontrei maneiras super simples de ter acesso às minhas notas até sem precisar do Obsidian. Eu consigo acessar via gerenciador de arquivos o meu Markdown. Eu consigo abrir os meus arquivos no Visual Studio, por exemplo, ou num bloco de notas. É muito simples de fazer isso, em casos de urgência, emergência. Eu consigo colocar um anexo dentro do meu sistema de Obsidian e linkar ele a uma nota, mas não necessariamente eu preciso ter uma nota ter um anexo, que era o contrário no Evernote. Cada anexo precisava estar dentro de uma nota. Então, eu tinha muitas notas que era uma nota com título e um manual, por exemplo, ou uma nota fiscal. Não necessariamente eu precisava daquela nota. Eu só preciso acesso àquele anexo dentro do meu panorama inteiro. Se eu quiser linkar aquela uma nota a diversos anexos, ou diversos anexos a uma nota, eu posso fazer isso facilmente, porque ele é facilmente relacionável entre seus itens dentro do sistema. O que, obviamente, traz a função de relacionar e criar novas notas ao alcance de alguns comandos do teclado, como chave-chave. Se eu ponho duas vezes a chave, ele vai abrir e fechar uma chave, e o que eu escrever no meio ele vai criar como título de uma nova nota caso eu clique em cima, ou ele vai buscar uma nota já existente com aquele nome que eu já estiver preenchendo. Me parece bastante interessante. Além da comunidade bastante ativa de temas, plugins e inovações que são trazidas para o roadmap do Obsidian com bastante frequência. O próprio fundador, que é o Kepano, é bastante ativo no Twitter, na verdade no X, antigo Twitter, e também no Threads. Mais no X do que no Threads, mas eu gosto muito de acompanhar tudo que ele fala lá. Ele realmente coloca energia naquilo que ele fala. Então ele não está só falando para fora. Ele vai lá, demonstra como ele faz, ele conversa com a comunidade e ele tenta colocar isso dentro da ferramenta. Para ele, como ele diz, o Obsidian é uma ferramenta que traz para ele alegria em construir, traz também para ele prazer em criar um produto que seja útil não só para ele, mas para outras pessoas. E é claro que nem tudo são flores. Algumas coisas eu perdi nessa migração para o Obsidian. Coisas que eram, sim, importantes, continuam sendo importantes, que tinha no Evernote e eu, sinceramente, não encontrei em outras ferramentas, como, por exemplo, o OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres. Isso era muito interessante porque ele encontrava palavras até escritas à mão de anexos dentro do Evernote ou de textos dentro de PDFs. Isso eu não tenho mais no Obsidian. O que também não tem lá, e relacionado a anexos, é a opção de fazer anotações nos PDFs ou nas imagens diretamente no Evernote. Hoje eu precisaria de uma função externa, ou talvez exista até um plugin, boa pesquisa para ser feita, porque o Obsidian tem essa possibilidade de instalar plugins e aumentar a funcionalidade dessa ferramenta, dessa aplicação dentro do seu core. Eu tive que fazer uma mudança drástica na forma com que eu olho para o sistema, mas que não foi tão drástica a ponto de me travar, porque eu sou preguiçoso. A minha maneira de tomar notas é bastante preguiçosa. Eu não organizo notas por pastas, por cadernos. Eu não gosto. Eu fazia isso no Evernote, mas muitas vezes eu ficava em dúvida se aquela nota era de um caderno ou de outro caderno. Por isso que eu usava muitas etiquetas no Evernote. O que também existe no Obsidian. Eu consigo criar etiquetas e eu também consigo criar pastas. Aqueles que gostam de criar pasta dentro de pasta, como se fosse uma árvore, o Obsidian é um pouco mais flexível nesse sentido em comparação com o Evernote. O Evernote tinha só a opção de criar cadernos e pilhas, como se fosse algo físico. Então eu pego aqui, por exemplo, dois livros, ó, e imagine que cada um desses livros seja um caderno. Eu tinha um caderno, outro caderno. Quando eu tenho dois cadernos, eu tenho uma pilha de cadernos. Mas eu não tinha como colocar uma pilha dentro de uma pilha, ou um caderno dentro de outro caderno, porque fisicamente é impossível eu fazer isso. Agora no Obsidian, eu consigo criar pastas uma dentro das outras, embora eu não goste de usar. Eu tenho algumas ainda, mas estou me desfazendo delas, porque a maioria das minhas notas estão no raiz mesmo. E para diferenciar isso, eu crio algumas etiquetas. As etiquetas é que fazem com que eu navegue entre elas de uma forma mais simples. E traz depois também o nosso mapa mental dentro do Obsidian, que eu ainda não uso com grande afinco. Eu uso mais realmente para fazer as notas, mas eu consigo ter as relações entre as notas ao alcance de um olho. Vamos dar uma olhada nisso ali para frente. E eu perdi outras duas coisas, como o compartilhamento de notas, que era bastante potente no Evernote, mas sinceramente poucas vezes eu utilizei ele, porque nem todo mundo usava o Evernote. Eu fazia muito compartilhamento de notas táticas, onde as pessoas só olhavam para a nota, mas o Evernote também tinha aquelas funções parecidas com o Google Drive, que pode fazer a interação em tempo real. Isso nunca usei, porque poucas pessoas com as quais eu trabalho usavam o Evernote. Era muito mais comum fazer isso num Drive da vida, num Word, num Docs ou numa planilha do
Drive, mas no Evernote isso não era muito comum, então de fato não foi uma perda muito grande. Agora, uma coisa que eu perdi, e foi aí uma coisa que ainda me perturba um pouco, que faz com que eu dê uma flertada com o produto do Obsidian, não usar ele só na versão gratuita, porque hoje o que eu faço? Eu tenho meu cofre em uma pasta do iCloud. E essa pasta do iCloud é a mesma que eu uso no celular e é a mesma que eu uso no laptop, que é o Mac com o iPhone, funciona super bem. Mas, como a Apple insiste em usar um armazenamento gigantesco do aparelho de celular para as fotos, mesmo que eu coloque lá para ele usar só parte disso, né, mantém a maioria das coisas na nuvem, e ainda assim ele fica limpando os arquivos que tem, sei lá, menos de 1 mega, 2 mega, que estão lá nos documentos. Ele apaga isso do celular, então todas as vezes que eu preciso abrir o offline, eu preciso esperar o Obsidian recarregar as notas que foram alteradas na nuvem, para que aí então ele passe a funcionar. O Obsidian tem a versão de sincronização, a versão paga, vamos dizer assim, que te possibilita essa integração de uma forma mais simples e mais fluida dentro do aplicativo do Obsidian. O produto de experiência móvel do Obsidian ainda não é tão bom. Embora eu acredite que ele vai melhorar muito, tem muita gente entrando no Obsidian, muita gente interagindo com o Obsidian. Inclusive, o Obsidian recebeu a oferta para ser comprado. O próprio Kepano botou no X e negou veementemente qualquer intenção de vender o Obsidian para alguém. Como ele disse, é uma ferramenta que ele tem prazer em criar para que outras pessoas também se beneficiem dela. Então, eu ainda acredito bastante no Obsidian, e se o Obsidian for vendido amanhã ou depois de amanhã, eu não perco acesso às minhas notas, porque as minhas notas estão no meu computador. São arquivos Markdown dentro de pastas, com anexos que estão também dentro de pastas, e eu simplesmente continuo usando ela no meu VS Code ou em algum outro aplicativo que vai fazer a leitura de Markdown. Não é só ele, existe também o Outline, que é um aplicativo web, que ele faz leitura de Markdown. Tu pode só importar teus Markdowns para lá e utilizar ele dentro da tua estrutura também. Ou seja, o que me traz exatamente ao ponto de que eu sou proprietário dos meus arquivos. Eu não estou cedendo os meus arquivos, não estou cedendo o armazenamento dos meus arquivos a ninguém. E eu não dependo de uma aplicação para ter acesso a esses meus arquivos. É basicamente por isso que eu troquei toda a minha estrutura de notas para o Obsidian e estou trocando e farei mais vídeos sobre o Obsidian. Então, se você chegou até aqui, considere curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque provavelmente, não provavelmente, mas farei bastante vídeos sobre o Obsidian, sobre o que eu estou descobrindo, sobre como ele está mudando a minha forma de olhar para anotações. Até a próxima!